Que momento bom, momento do nosso encontro aqui no consultório, portas abertas. Entra, ou melhor, me permita entrar e ficar aí com você nesse tempo que pode ser só nosso. Tempo de você parar e prestar atenção em tudo que será dito aqui na intenção de que faça diferença na sua vida. Que você tenha um novo olhar sobre a vida, sobre si mesmo, a partir do que nós aprenderemos juntos no programa de hoje, que é uma continuidade do que nós já estávamos trabalhando no último consultório de família. Perdeu? Por que perdeu? Mas está no nosso canal no YouTube. Vai lá, procura, se inscreve, fica no canal no YouTube também com a gente, acompanhando para você rever e rever, com aquele bloco de notas ali, fazendo as suas anotações para pôr em prática na vida os insights, as ideias, o que vai surgindo à medida que você vai nos ouvindo, e isso vai fazer toda a diferença. Ela volta com a gente no programa de hoje, Heivli Melo, mas como você é sempre muito bem-vindo por aqui para a gente construir nessa jornada da vida, que já vão aí alguns bons anos de consultório de família chegando até a sua casa. Minha convidada volta aqui comigo e com você, Heivli Melo, e é uma alegria deste tamanho te receber, meu amor. Vou aproveitar, me levantar e pegar esse abraço. Que Ele maravilhosa. foi muito gostoso. Obrigada, querida. Dê aqui um pequeno abraço. Um pequeno e depois abraço. Aquele grandão de sempre. Isso mesmo. Meu amor, vamos pensar sobre olhares que nos constroem afetivamente, dos laços, dos vínculos que a gente vai construindo ou fugindo deles na vida, ou escapando deles na vida. E essa conversa boa só pode ser com você. Me Que conta coisa mais. boa. Daquilo que nós conversamos sobre a formação dos vínculos afetivos e consideramos a criança absorvendo e formando crenças, horas positivas, horas tóxicas, que a gente chama de limitantes ou paralisantes, forma-se um adulto. Eu acho que hoje é interessante a gente conversar sobre o comportamento do adulto, que resulta desse núcleo familiar, cujo sistema de apego foi seguro, foi evitativo, foi ansioso, preocupado porque às vezes eles se mesclam, o desorganizado. E nós vimos que o aspecto importante a considerarmos nessa questão da teoria do sistema de apego é considerar os aspectos confiança nas pessoas, facilidade para expor emoções, sentimentos e buscar apoio, e segurança nas relações. Então, vamos trabalhar a expressão comportamental do adulto, porque muitas outras coisas poderiam ser tratadas, não tantas assim, eu estou exagerando para fazer valer. Sim. Mas essas três fazem toda a diferença para construir uma relação saudável. Então, se a gente for lá para o vínculo primeiro, que foi o da Marina, Marina formou um vínculo saudável. A mãe era uma mãe acolhedora, uma mãe que sintonizava as emoções dela e os sentimentos, e buscava atender essas necessidades, ajudando a expressar o que sentia, que necessidades estavam por trás disso. Então, ela entendeu o mundo não como um lugar ameaçador, mas um lugar onde ela pode se propor. O interessante é que estudos outros, que não necessariamente da psicologia, mas do comportamento humano nas organizações, sobretudo, mostram que essas pessoas que têm uma base segura tendem a desenvolver 3 competências valiosíssimas. São mais autônomas. Elas têm mais tendência à autonomia, portanto, a maturidade parece chegar de uma maneira mais fácil e até mais rápido. Resiliência. Lidam bem com altos e baixos da vida e estresses dos níveis mais aberrantes, com menor tendência, por exemplo, ao estresse agudo ou crônico ou até ao burnout. Outros estudos revelam que essas pessoas também têm uma tendência ao protagonismo. Portanto, são pessoas que estão nas cenas da vida, na história da vida, na jornada, como aquele que constrói a própria história, certo? E são pessoas a trazer ideias, sugestões, opiniões, desacordos, dizem que concordam ou não concordam, são ativos na vida, não são pessoas passivas. Mas o interessante, pensando naqueles 3 aspectos, é que essas pessoas confiam quando se unem em outras relações, e vamos agora colocar mais na relação amorosa, considerando o meio para irmos à sexualidade, aliás, o caminho para a sexualidade, como tendem a ter opiniões positivas sobre si mesmas, essas pessoas se sentem mais seguras nas relações. Quando nós falamos em intimidade, para então entendermos a sexualidade, é preciso entender como as pessoas formam vínculos íntimos ou não os formam. A autoestima é o antecessor, é o precursor disso. Pense comigo, se a autoestima é a imagem que as pessoas têm de si mesmo
e a relação que ela tem com os outros, com o trabalho e com a vida é reflexo da relação com ela mesma, então você há de convir que no relacionamento com o outro, essa pessoa está, como nós chamamos, inteira. A capacidade de se doar, a capacidade de aceitar, de receber coisas, não questionar e não duvidar e confiar mais é maior. Perfeito? Então, se eu penso essa pessoa na intimidade, essa é uma pessoa que tem uma capacidade de entrega muito maior. Certo. Ela gosta dela como indivíduo, gosta do corpo dela, gosta do prazer que o corpo lhe confere. E ela gosta da pessoa com quem está, confiando que essa pessoa é uma pessoa íntegra também e que está ali para lhe favorecer. Então, a gente tem o que se chama de fato do casamento perfeito. Porque existe algo bom aqui. E, normalmente, essas pessoas têm mais facilidade de optar, eleger parceiros parecidos. Interessante. Veio uma perguntinha aí? E esse indivíduo, esse que tem um conceito bom a respeito de si mesmo, em relação, por exemplo, ao seu corpo, não significa que esse corpo seja o corpo escultural, o corpo esbelto ou XYZ. É o seu corpo, É o seu a corpo. casa onde ela habita confortavelmente. Perfeito. Não importa quão magrinho eu seja, quão grande ou baixo ou gordinha, não importa. Eu estou feliz com a pessoa que sou. Isso faz com que o meu invólucro tenha menos relevância, porque o que me constitui são esses valores e essas crenças, mais do que uma aparência que fenece com o tempo. Eu posso fazer aqui um Deve. parêntese, um recorte a respeito ainda da menina Marina? A menina Marina é um personagem que surgiu no nosso encontro anterior no consultório da semana passada, que se feriu enquanto brincava com outras amigas, voltou para casa, sua mãe a recebe, a acolhe, se preocupa com a sua dor e cuida desta menina sem julgamento, sem crítica. Por que você caiu? Quem mandou você ir e me desobedecer? Ela primeiro acolhe e se preocupa com a dor da menininha chamada Marina. A Marina é recebida por sua mãe na história aqui que foi elaborada para exemplificar melhor o que significa sentir-se aceito lá nos seus primeiros anos e que fez Marina sentir-se confortável nesse abraço, nesse acolhimento, que vai significar alguém que foi aprendendo a desenvolver o que, segundo a teoria do apego, seria o apego seguro. Foi a mãe quem recebeu. Se o pai não a tivesse recebido daquela maneira, porque ele não apareceu ali, precisa eleger uma figura que te dê esse norte ou precisa ser o conjunto? Por exemplo, pai e mãe. Quem é que dá esse norte? Na teoria de Winnicott, quando a gente vai para Tudo Começa em Casa, ele era um pediatra e psicanalista. Ele diz que quando a mãe faz o holding da criança, o pai deve fazer o holding da mãe. A criança assiste isso, mas o pai é a lei. É aquele que está dizendo, você volta a tal hora e não pode passar dessa hora. Agora você vai para a cama, mamãe e papai vão namorar. A mãe pode dizer isso também. Mas no que concerne a escolha no sistema afetivo, lembre-se que a figura de apoio é aquela que é a prioridade, é a referência para a criança. Referência de quê? De conforto emocional, de segurança e de perpetuidade da vida. Então, é feito o animal em casa. O animal não elege quem é o seu melhor dono. O ser humano, o bebê humano faz algo do gênero. Quem melhor o recebe, o acolhe e o cuida de suas necessidades, esse vai ter uma marca maior. Porém, pode se formar uma outra coisa, a imagem do homem. Então, essa pessoa tem uma vida interna boa, porque ela teve as necessidades supridas, mas quando ela pensa na figura masculina, que não foi essa pessoa, aí pode ser que ela escolha uma figura masculina que lembre a mãe, mas pode ser que escolha aquele que faltou. Lembra da compulsão à repetição? Como uma forma de resgatar o que não obteve. Como quem diz assim, vou repetir. Eu não consegui lá, mas tenho certeza que eu consigo fazer esse cara cuidar de mim na maior. Então, pode acontecer. Isso é o que a gente chama dos enigmas humanos, né? Por isso que cada história é única. A ciência nos ajuda a entender, diagnosticar e adaptar o processo de atendimento. Mas ela não fecha. Foi assim, será assim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Por conta dessa
coisa que é única, que é o ser humano em sua história. Cada um constrói. O ser humano é um ser histórico e cada um constrói segundo o que elegeu captar e absorver. Então, muito bem-vinda à sua pergunta. E se realmente essa mãe foi forte e deu tudo e fazia de conta que as coisas que faltavam do pai não eram tão significativas, ela ainda consegue ajudar essa criança a olhar esse adulto hoje com aquilo, tudo bem. Tudo bem, meu pai era assim, mas a gente era muito feliz, entendeu? O que resultou? Interessantíssimo. Então, fechamos aqui esse parêntese e continuamos. Muito bom. Essa Marina, que hoje a menina é a mulher adulta, né? Ela é uma pessoa que vai lidar muito bem, tanto com a intimidade como com a independência. Viu que saúde? É saúde. E se ela se deparar com pessoas que não lidam bem com independência, que não lidam bem com essa autonomia, Marina pode vir a ter problemas nos relacionamentos? E digo isso porque é possível que a gente se dê conta, em algum momento, de outros nas suas cadeias queiram prender a outros também com elas. Sim. E não vejam isso, a saúde mental do outro como bem-vinda, porque toca nas minhas faltas. Normalmente, as pessoas de boa autoestima costumam questionar a realidade. Por exemplo, se estão vindo estímulos não muito positivos do meio, essa pessoa tende a conversar com esse indivíduo para ajudá-lo a entender o que se passa e por que ele age dessa forma. E como poderiam ser as coisas. Geralmente, as pessoas de boa autoestima tentam negociações. Mas pode chegar um momento em que, em não havendo mudança, esse indivíduo que está mais pleno consigo mesmo, há de fazer uma escolha. Seja nas relações sociais comuns, seja na relação amorosa, se a coisa for contundente, claro. Né? Se for absurda a ponto de incomodar o bem-estar e a saúde emocional e mental, as pessoas costumam fazer escolhas porque sabem o que é bom. Fizeram a sua parte, tentaram, reivindicaram, apontaram alternativas, caminhos. Não houve mudança. Então chega uma hora que a admiração se rompe e o amor se acaba. Pensando nisso, nós temos um material incrível para entregar a você. Está aqui comigo Sem Tabus, a revista Novo Tempo Sem Tabus, para falar de saúde emocional, para falar de sexualidade, de relacionamento, de casamento. Nós vamos falar de temas mais difíceis, mais profundos. Vamos falar até sobre o impacto da pornografia nos relacionamentos. Quem são estes que caem nesta armadilha? Qualquer um de nós? Por que meios? Por que causa? O que acontece? Estes assuntos estão distribuídos aqui nesse material escrito com muito amor para você. Sem Tabus. Lembra do programa Sem Tabus que nós fazíamos juntos por aqui? Foram 7 anos de programa Sem Tabus falando de sexualidade. E muitas vezes Reivli Melo esteve junto comigo por ali. Lembra das madrugadas? Era ao vivo, à meia-noite. Nós falávamos de sexualidade de um jeito leve, de um jeito como precisa ser, como deve ser. E foi simplesmente um sucesso. Então agora está de volta pelo menos o material escrito para você receber em casa, Sem Tabus, para falarmos de sexualidade com você, para falarmos de sexo também, vamos falar de desejo, vamos falar de sentir prazer. Muitas pessoas têm dificuldade em relacionar prazer com algo que seja, digamos, espiritualmente aceitável. Nestes últimos tempos, será que ainda é tempo de falarmos de sexualidade, falarmos de prazer? Tem gente que faz uma careta, uma cara feia, eca. Isso faz sentido? Por que será que tem pessoas com tanta dificuldade em lidar com o tema prazer, desejo, especialmente na área sexual? Reivli? Você lembra das nonas? No meu caso, já na minha mãe, porque a minha geração é uns 20 anos mais que a sua, né? Então, aquilo que as mulheres não recebiam dos seus parceiros, o parceiro não era um indivíduo que acolhia as necessidades dessa mulher, não a entendia no seu feminino. E vou usar a palavra comum a grande maioria, né? As mulheres eram usadas para o prazer do homem, mas sem nenhum espaço para o seu próprio prazer. Então, elas se viam como objeto de quê? De satisfação do outro, mas as nonas diziam outras palavras. E essas coisas que elas diziam, eu me lembro de uma avó falando com a neta, assim, minha filha,
Ó, homem só quer despejar, mulher é feito privada. Ouça essa criança, adolescente, jovem, ouvindo isso, formando uma crença sobre homens na sexualidade. Aham. É essa crença, porque por isso que se diz que o maior órgão sexual é o cérebro. Exatamente. O que eu penso sobre determina o que eu sinto e o meu comportamento final. Então, se esse é o paradigma, essa pessoa vai para o ato íntimo com nojo. Ela não existe naquela relação, Não. a não ser para servir ao outro e ela anular-se a si. Exatamente. Ela não é ouvida Exatamente. pelo outro, ela não é percebida pelo outro. É Esse no outro tempo do outro. É, certo. ela não existe ali. Está vendo aí por que a gente precisa quebrar esses tabus, por que a gente precisa dar atenção à sexualidade, porque isso tem a ver com a saúde do indivíduo, com o existir do indivíduo, e está na sua identidade. Quando Deus nos criou, Ele nos criou pensando também em sexualidade, porque Ele nos dotou assim, Ele nos pensou assim, em prazer, em entrega, em homem e mulher vivendo as suas experiências de maneira conjunta, numa satisfação que explode em prazer e alegria, em satisfação na comunhão um com o outro. Vamos falar de sexualidade com amor e prazer aqui na revista Sem Tabus, vai chegar até você, basta ligar e pedir, desfaz essa careta, põe um sorriso e diz, o meu Criador pensou assim, então quero saber mais, aprender mais, concorda? Então vamos lá, 12 21 27 31 21 ou pode usar o nosso WhatsApp 98244 44 49. E eu ainda falo mais sobre Sem Tabus no programa de hoje. Aliás, o programa está assim, sem tabus. E ele está rindo aqui, porque rir é falar de prazer e ela Exato. ri. Porque depois que nós falamos das nonas e os seus paradigmas sobre homens, pelo que sofreram nessas relações, você então fala com o público e diz assim, olha, é uma explosão de prazer. Aí vamos dizer que alguém vai ter a sua iniciação na intimidade. E alguém diz para ela, olha, você vai ver estrelinha. Na hora do prazer, você vai ver que é o prazer porque você vai ver estrelinhas. Mas pode ser que... E ela não vê estrelinhas. Ela vê algumas coisas que doem, né? E ela assim, nossa, e agora? Eu não tenho prazer sexual, eu não consigo. E isso é uma conquista, porque ao conhecer o corpo, há dois. Exato. Mesmo que esta pessoa, menina ou homem ou mulher, conheça o seu corpo, mas agora é conhecer o corpo dividido. Na relação, não é o mesmo corpo. Dividido é ao mesmo tempo multiplicado. Multiplicado. Porque antes éramos dois separados, agora são dois somados. Isso. É. Então, quando ela tem também esse paradigma que vai ser show de bola e nem sempre será, pode ser que gere uma frustração. Mas se entender que é um processo de aprendizado, chega lá. E se já for com essa barreira do não pode, do sujo, do feio, do não é para mim, isso não tem lugar para mim. Se a gente já for no lugar certo, no sentido de compreensão de que o sexo é para também, por exemplo, a mulher, eu sempre me refiro, por exemplo, ao fato de me deparar com textos bíblicos que são muito, mas muito livres. Cantares, né? Cantares. Você vai ver uma mulher que, já no início daquela escrita, no verso 2, ela diz assim para o seu marido, beija-me com os beijos da sua boca. Que mulher livre! Que mulher que pode ter ido para a sua primeira relação sexual e ter sentido algum desconforto, porque afinal era um corpo novo, num contato novo, numa experiência nova, então há que haver um encaixe em algum momento aprender, né? De se aprender ali. E esse corpo, fisiologicamente, vai ter que fazer ali um movimento de se amparar agora, de estar amparado para essa nova fase. Mas ela vai com uma compreensão de que, assim, pode ser que haja aqui, acolá, algum percalço, mas eu estou livre para experimentar isso. Vai fazer toda a diferença? Agora ela vai, é pecado, é feio, tira a mão daí, não pode um olhar muito negativo sobre, travou, já era, não acontece mais. Então eu digo que é assim uma distorção da nossa fé, da nossa compreensão do que o Criador idealizou para nós e que torna-se num efeito que perdura negativamente. Então, é sobre isso que a gente quer conversar com você também
pelo trabalho feito pelo Sem Tabus chegando até você, a revista Sem Tabus. Liga pra gente no 12 21 27 31 21 e vamos estudar sexualidade tal qual estudamos profecia, porque tem muita gente que exclui uma da outra, mas nós somos um todo, integralmente, do interesse de Deus. E até que cheguemos ao final dessa história, Deus nos quer integralmente satisfeitos, felizes, para representá-lo bem, como assim Ele quis. Tá bom? Esperamos você pedindo a revista Sem Tabus. Voltando por aqui, não é descontinuando, é continuando. Muito pelo contrário. Estamos alinhados quanto a isso. Fazendo belíssimas conexões, né? Eu vou voltar um pouquinho no caso Marina, hoje adulta, a questão do protagonismo, da autonomia e de lidar muito bem, tanto com a intimidade como com a independência. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo o livro do John Powell, Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Ele próprio responde na antecapa, ele diz assim, porque se eu lhe disser quem sou e você não gostar, isso é tudo que eu tenho. Mas nesse trabalho, o que eu quero trazer do John Powell é que ele está escrevendo sobre esse livro e o seu amigo Sidney Harris é convidado a ler a parte que ele vai escrever sobre agir e reagir. Estou falando aqui de independência. E ver a diferença dos dois. Então, o Sidney lembra-se de um episódio que eu quero contar como uma forma da gente entender essa pessoa de apego seguro, de base segura. Os dois estavam caminhando para o jornal onde trabalhavam, e o Sidney e o amigo, não o John, o escritor. E o Sidney está contando a história. Param numa banca de jornais, ele pede um jornal, o amigo do Sidney, e o jornaleiro que está de costas pega o jornal, porque o boxezinho de self-service não estava ainda suprido, e joga por sobre os ombros, são cadernos, espalham-se no chão. Conta Sidney que o amigo calmamente se agachou, pegou os cadernos, reuniu-os, tirou a moedinha, pagou e desejou ao jornaleiro um feliz dia de trabalho. Ao que o jornaleiro respondeu também por sobre os ombros. Já tem meus próprios planos para o dia de hoje. Tem que me deixar desejar nada, não. Eu acho que ele era lá de Maceió. Como é que é? Faca na caveira, peixeira na caveira. Já tenho os meus próprios planos. Já tenho meus próprios planos para o dia de hoje. Ele disse que mal entendeu o que ele dizia, mas havia muita ira na resposta. O amigo ergueu os ombros e saíram daquela cena. Este amigo retomou o assunto que pararam para ele comprar o jornal. Incomodado, o Sidney pergunta, você sempre compra jornais aqui? Ele disse com certa frequência, assim, por que você é tão... Não, e esse cara sempre lhe trata dessa maneira. Ele fez, não é raro. Ao que o Sidney pergunta, e por que você o trata tão bem quando ele é tão inamistoso com você? Eu quero trabalhar aqui autonomia e independência. Ele pareceu não entender aquela pergunta como se ela fosse indevida. Ele respondeu, é muito simples, eu não permito que ninguém decida a minha forma de pensar, sentir e agir. Quem está mal-humorado é o jornaleiro, eu estou ótimo. Ai, que maravilhoso! Entende? Esse apego seguro nos leva para esse nível de maturidade emocional que se caracteriza como independência, porque a independência aqui não é fazer qualquer coisa na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não, essa pessoa está numa díade, está numa relação. Mas a independência é ter pensamentos próprios, ter ideias próprias, conversar a respeito, conjecturar, negociar. É uma pessoa que não é submissa ao pensamento alheio. É muito mais nesse sentido. Porque essas pessoas são raras, amiga? Boa pergunta. Eu não tenho um dado estatístico que me ajude nisso, mas eu diria que elas são bem menos em quantidade do que o contrário. Senão, os anais de psiquiatria não estariam falando, acho que a gente tem a resposta, né, pelos anais da psiquiatria, que cresce em progressão geométrica as doenças psicológicas. Então, o que significa dizer que nós temos muito mais pessoas no adoecimento do que na saúde. Porque é de uma grandeza, alguém que não se deixa contaminar pela água parada do outro. É de uma sublimidade. Não é? Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, não estou com tempo para isso. Ou seja, tempo para quê? Para me envolver, porque contaram para ela uma fofoca, disseram YX de você. Uma médica, assim, muito bem conceituada. E aí chegava ela aos comentários negativos que outros faziam, inclusive colegas dela, e diziam assim, não tenho tempo para isso, me deixa seguir. E ela, de fato, não se envolvia. E eu digo, gente, eu quero mais gente assim. Comecei a contar nos dedos, eu preciso de mais amigas, assim, inspiradoras, porque isso é de uma grandeza. De um bem-estar. Sabe, eu acho que o que melhor define é o conceito de maturidade emocional. É um sentir-se pleno. Eu sei fazer exatamente o filtro sobre o que é meu e o que não é.
e não deixa isso passar. Parece que essa pessoa aqui, nesse nível de apego seguro, desenvolve na arte de viver as 3 peneiras de Sócrates, né? É útil, é bom, é verdade. Não, então não é comigo não, sai fora. Não é? Maravilhoso isso. Essa capacidade de filtrar vem exatamente desse conceito fortalecido de forma... Não é que essa pessoa não tenha tido limites, muito pelo contrário, porque o Winnicott diz que o ambiente suficientemente bom, que cria essa pessoa de base segura, é aquele em que se diz sim quando se pode dizer sim, e não quando tem que dizer não. Limite certo, na hora certa, do jeito certo. É o que forma isso aqui, capacidade de pensar, repertório, análise, diagnóstico, ação. Uau. São pessoas que não se deixam realmente envolver pelos juízos de valor dos outros. Passa por um crivo. Pode falar o que você quiser, mas vamos analisar juntos isso aqui. Considerando que tal se, será que? Não é uma arrogância, não é um desprezo não. pelo outro, é uma segurança do lugar onde ela se encontra. E tem mais. Nesse comportamento, essas pessoas se tornam educadoras, certo? Assim, o que você está fazendo não é por aí. Vamos ver outras formas. Né? O treinador de futebol Dallas Cowboys, lá nos idos de 1900 e muita coisa, ele criou um sistema muito interessante que ele chamou de versões individuais de excelência. Então, ele diz assim, não existe uma só forma bonita de fazer as coisas. Existem várias. Você tem seu jeito assim, que lindo. Eu tenho meu jeito assim. Que lindo. Que lindo. Não é? Que lindo, que lindo. Isso era uma menininha que ia lá em casa, eu dava alguma coisa para ela que ela gostava muito, ela falava assim, que lindo, que lindo. E a Brené Brown diz que para a gente sair desse histórico nocivo ou tóxico onde crescemos, é preciso questionar os paradigmas, né? E lembrar da criança que fomos até os 10 anos. Por que até os 10? Porque aos 7 anos forma-se a censura. Isso. Mas mesmo assim, até os 10, a criança ainda acredita na beleza da vida. É quando ela entra na pubescência, que ela entra em contato com os deveres do adulto, né, começa a entrar, que começam os crivos mais rigorosos. Sensacional. Essa é Hailey Mello, minha gente. A cada frase, uma pérola, um aprendizado. E ela vai somando aqui nesse programa tudo o que a gente pode dizer. Que lindo. Que lindo. Que lindo, que lindo. Que lindo. Amores, que lindo também, ó, sem tabus para você. Tempo agora de 4 minutos, só 4 minutos, para você ligar para a gente e pedir a revista Sem Tabus. Vamos falar de sexualidade, sem medo, sem vergonha, sem picuinha, sem preconceito, porque aqui está concentrado muito amor para você, extraído da palavra de Deus sobre casamento, relacionamento, sexualidade, sobre alguns percalços que a gente precisa resolver. 12, 21, 27, 31, 21, sem tabus para você hoje aqui no seu consultório de família. Nós já voltamos com você. Só 4 minutos para você ligar. Até já. Amores, vamos continuar por aqui no consultório de família e a conversa está assim num crescente. Nós falamos anteriormente sobre como se comporta uma pessoa que desenvolveu um apego seguro. Se você não pegou a história por completo, primeiro pega o episódio da semana passada, consultório de família, está no NT Play também. Além do nosso canal no YouTube, lá no ntplay.com você tem toda a sequência do consultório de família. E agora a gente continua falando de outras espécies de apego, como eles se apresentam nos relacionamentos na fase adulta. E essa conversa boa, claro, com Hailey Mello. E aí? Ô Darly, me veio aqui uma curiosidade. Pois não. Quando você estava na escola e na faculdade, você precisava estudar muito para aprender? Muito, eu precisava... Ou gostava mais só de assistir a aula, fazer seus apanhados, e ali você registrava o que você assimilava? Principalmente, se eu me conectava com o professor, com a professora, eu viajava durante a aula. Agora, veja o que você disse, porque seria a minha próxima pergunta, mas como você é intuitiva, foi à frente. Quando você se conectava com quem? Com os professores. Olha a conexão. Então, esse apego, ele continua na nossa vida. É verdade. Então, se aquela pessoa tem características típicas do que eu admiro, sim, a relação é mais fácil. Total. Me aproximo, quero ouvir, quero fazer parte do aprendizado.
quero fazer jus ao que ela propõe, Sim. quero trazer respostas positivas. Tá vendo? Você vê como ele interfere e nos acompanha em todas as relações e as expectativas que temos dos outros sobre nós. Por isso, agora a gente vai dar um pulinho, em vez de eu falar do apego evitativo, que é o da Júlia, eu vou para Paula, que é o apego ansioso preocupado, cuja mãe foi aquela que correu gritando, angustiada e reclamou porque ela caiu, que não era para fazer aquilo e que ela era, que ela não gostava de vê-la chorar, que aquilo a incomodava. Vamos brincar agora de inferir ou deduzir? Coloca agora Júlia adulta. Júlia? Não. Não, Paula. Paula. Coloca agora a Paula adulta na relação amorosa. Como acha que ela será? A gente viu no outro que essa menina terá muito medo do abandono. E terá muita necessidade de se sentir aceita, validada, reconhecida. Como será essa menina na relação amorosa? Vai seguir esse padrão. Vai seguir esse padrão. Ao contrário da Marina, será altamente dependente desta figura de amor. Excessivamente dependente. A ponto de buscar a intimidade num nível tão ardoroso e árduo, né, que vai incomodar a relação. Porque é assim que ela lê que será aceita, ou é aceita e amada, e que não será abandonada. Então, o nível de dependência afetiva e emocional incomodará. Se este outro não for uma pessoa que complementa a patologia, essa pessoa vai cansar. Tenderá a ser muito ciumenta. Porque o medo do abandono ou de abandono vai caracterizar sempre. Qualquer olharzinho para lá, para cá, ela está sempre preocupada se a outra é melhor que ela, a outra pessoa. Então, você há de convir que a sexualidade dessa pessoa parecerá, talvez, porque isso não é regra, é uma possibilidade, uma ninfomania. Aquela coisa exagerada, pegajosa, que quer. E porque é onde ela sente que ela é importante, é amada, é desejada, percebe? O desejo é confundido com amor. Assim como preocupação é confundido com afeto. Como as emoções se misturam, né? E elas estão dizendo sempre alguma coisa. À medida que elas são deslocadas para cá ou para lá, as próprias emoções estão falando de quem você é na sua identidade. Perfeito. E é como eu falei, né? As dificuldades, olha que frase forte. As dificuldades da regulação emocional são causa, sintoma e consequência da traumatização. Aí vamos falar de traumas simples e traumas complexos. Há pessoas que passam por um trauma, mas se a base for segura, lidarão muito melhor com esse trauma e pode ser que até que ele se esvaia, né? Ele morra, se ele feneça. Aquele que não teve essa base segura, qualquer coisinha pode representar um trauma. E a dificuldade de sair daquele limbo é muito grande. Então, a regulação emocional é o próximo tema que você tem que trabalhar antes ou durante, enquanto você trabalha essa coisa linda da sexualidade, tá certo? Porque essa regulação dá a não regulação, inclusive, como você está vendo aqui no caso do apego ansioso ambivalente, né? Ele dá lugar até para os excessos, E então, nós vamos trabalhar agora as duas outras meninas. Sim, as duas e outras o significado dos apegos envolvidos. Agora vamos para o evitativo da Júlia. Tá. Lembra? Como a mãe não a acolheu, reclamou. Aliás, estava muito sobrecarregada, não podia vê-la. Então, essa aqui vai fazer de tudo para não depender afetivamente de ninguém. E vai se esquivar, por isso que é evitativo, da intimidade. Não vai legitimar as emoções, não vai buscar senti-las e, consequentemente, não vai poder expressá-las. E quando receber, vai fazer de conta que não são importantes. Então, elas não vão se relacionar. Vão dentro desse quadro de... Sempre há o complemento, né? Desse outro que acha que precisa conquistar. Ou ela é assim mesmo e vai seguindo. Mas não há entrega. Não há entrega, embora haja, por exemplo, eventualmente o beijo, o abraço. Só que aquele dá o abraço e corre. Tá bom, chega. Nossa, tá bom, já beijou demais. Pode ser aquele que diz assim, eu não sou de toque. Pode.
Pode, você está falando das 5 linguagens do amor, né? Eu sou de toque. Sim, eu não sou de toque. Mas se ela não é de toque, mas é de palavras, é apenas uma preferência. Assim como a gente na neurolinguística, a neurolinguística, eu estou dormindo ainda, 3 horas da manhã eu acordei, né? Neurolinguística fala claramente sobre sermos visuais, auditivos e sinestésicos, assim também na linguagem do amor é uma preferência. Ok. Não é necessariamente relacionado à base segura. Certo? Mas pode estar ali pode. essa camuflagem do, não, eu apenas não gosto de toque, É, mas pode ter na base alguém que de fato esteja evitando. E olha, vamos ver aqui um possível paradoxo. Essa pessoa pode até aceitar o toque, viver o toque e até tocar, mas sem envolver. Você entende o jogo? Entendo. Estou aqui, faço tudo o que manda a lei. Estou na lei. Estou na lei. Não na alma. Como é que o que está na alma se expressa? Você está linda hoje. Eu achei que esse batom lhe coube muito bem. Esse contorno, esse corte de cabelo, eu olho você e vejo. Lembra de Jean Piaget? Desculpe, Jean-Paul Sartre. Esse olhar do outro me constitui, me torna sujeito objetivado. Eu vejo e vejo, mas eu vejo com os olhos da alma. Se você hoje está me parecendo mais feliz. Você esteve bem a semana passada, mas essa semana parece que você está extraordinária. Como vão as coisas? Eu te vejo, você passa por mim. Darly, parece que você está preocupada. Então, eu sintonizo. O que eu quero dizer é que possivelmente as pessoas de apego seguro tendem a usar mais o hemisfério direito e serem mais empáticas. Elas leem linhas e entrelinhas com maior facilidade. Porque estão interessadas no outro. Assim como foram interessantes para alguém, foram objeto de interesse de alguém e profundo interesse, agora elas perpassam isso. E a gente pode correlacionar que pessoas interessantes são interessadas. São. Eu sempre temo a lei, né? Porque você sabe que existe, por exemplo, o psicopata, ele é capaz de fazer essa expressão do interesse de uma maneira tão genuína que você acredita e cai na rede. Então, mas, de qualquer maneira, elas são pessoas interessantes. Os psicopatas? Do ponto de vista de não serem ainda descobertos como tais, elas são pessoas tão interessantes que elas conquistam multidões. Isso, só não são interessadas. Elas não têm. Elas usam. Isso, usam. É um mecanismo, é um objeto é uma estratégia. Né? O de apego seguro, de autoestima saudável, de um caráter nobre, né? Esse você sente que é muito genuíno. A pessoa está falando com você e você é embevecida. Porque há uma conexão que não está necessariamente na palavra, mas no seu sentido. E não é um interesse de julgamento, não é um interesse de sugar do outro, não é um interesse de agir sobre o outro, mas de agir com o outro na caminhada, de perceber, de te escutar de verdade. Sabe aquele assim, entre linhas, quem é você? Quem é você? Tu sabia o que eu ia dizer? Isso não é mais sintonia não, hein? Papai do céu está aqui. Deus está aqui, certamente. É isso mesmo. Percebe? Aham. Quem é você? Uau, quero te conhecer. Agora, Reivli, e pensando nestes tantos que não conseguiram romper essa barreira do olhar, do interessar, porque estão nesses outros quadrados nos quais foram colocados. Como é que a gente evolui? Como é que a gente cresce? Como é que a gente rompe? Eu estou destinada a ser desse apego inseguro, desorganizado, dessa espécie de amor ciumento. Eu estou destinada, fadada a isso? Não, né? De jeito nenhum. Como é que vai ser essa jornada daí? Lembra do olhar do outro me constitui com a curandeira, né? A anciã curandeira disse, o amor é o amor, esse mesmo que contém o melhor remédio. E como é achar esse amor? Primeiro eu preciso me conscientizar que há coisas que são minhas. Que eu tive um ambiente difícil, mas as crenças que eu formei foram decodificações minhas sobre aquele ambiente. E é possível que elas não sejam tão verdadeiras. Eu preciso ter consciência de que eu tenho uma participação também nessa construção. Não é só o que o outro me ofereceu.
Eu sou sujeito ativo, né? Eu sou objeto dessa Isso é coisa. inteligente, né? É, isso aí. E aí, a primeira coisa é a consciência. Você vê, tem um texto bíblico, eu acho que ele está em Isaías, finalzinho acho que é 1:18, que diz assim, vinde Amém. e arrazoemos. Arrazoemos. É na conversa com o outro que eu consigo ver o que eu não vejo, mas quando o outro nessa conversa me aponta como eu faço, como isso impacta, a gente vai lá para Daniel Goleman, quando ele diz que os 5 elementos da inteligência emocional começam com a autoconsciência, que ele diz, é a capacidade de você entender seus impulsos, seus humores, suas emoções e agora a consequência. E o efeito disso nos outros. Só depois que você tem essa consciência que você pode praticar o segundo componente da inteligência emocional, que é o autocontrole, que agora faz com que você pense antes de agir. E se você redireciona esses impulsos, essas emoções, vamos falar de outra coisa antes disso, as crenças. Elas são o fator principal. Então, elas precisam ser questionadas, elas precisam ser postas à mesa, para eu olhá-las. Como o Dr. César Vasconcelos muitas vezes diz, você precisa dar um passo para trás para enxergar como que fora de si o que está acontecendo, porque você já tem um repertório de comportamentos seus, de atitudes suas que trouxeram como resultado algo que te machucou e machucou a outros. Você já tem uma história para contar. Exato. Agora, pega essa história, põe sobre a mesa, dá um passo para trás, avalia como se ela não fosse sua. Alguma conclusão você há de chegar para, então, uma tomada de decisão. É isso aí. O que antecede todo esse movimento, Darly? Para que eu possa fazer esse movimento de sair da cena e me observar, né? Me observar de fora, o que eu preciso ter em mim para fazer esse movimento? Senão ele não acontecerá, que é a sua pergunta. Eu preciso admitir que eu tenho um problema. E eu preciso e tenho que ter interesse em fazer a mudança, senão ninguém o fará. Uma mãe levou um adolescente para eu atender. Sentou-se o menino muito aborrecido e eu disse assim, parece que você não está bem, né? Não, claro que não. Ela me manda para cá. Eu disse, e isso te incomoda muito? Ele disse, claro, porque quem tinha que estar aqui era ela. Eu disse a ele, eu acredito que você tenha razão. Agora, enquanto a gente não olha para ela, o que em você poderia ser uma mudança que lhe traria bem-estar? Eu não neguei que ele tinha razão. Certo. Esse momento ele se sentiu visto e começou a conversar comigo. Então, é preciso primeiro a gente fazer o acolhimento da dor. Lembra quando Jesus fazia com as pessoas? Trazia para o colo, pesava as feridas, cuidava, depois dizia, filho, ó, é melhor. Mas antes ele dava o amor. Então, procurar pessoas que você confia, pessoas que você sabe que querem o seu bem e o seu melhor e pedir delas feedback. Mas é escolher a pessoa, porque a maioria das pessoas quer ver o outro manter-se na dor. É impressionante. É verdade. Senhora, parece que tem um ganho nisso aí. Você sabe que eu sou tanatóloga e eu atendo pacientes de câncer da cabeça e pescoço no hospital. Esse é o meu trabalho filantrópico. Uma vez eu entrei, tinha um grupo de pessoas de uma certa igreja, que eu não vou mencionar aqui, e eu estava chegando e ouvi quando ela disse assim, você está vendo essa sua doença aí? Entregue a Deus os seus pecados, confesse tudo, porque senão você só vai piorar. Cadê o amor? Uau! Então foram proibidos de entrar no hospital. Porque quando eles saíam, as pessoas estavam mais sofridas, com mais dor. Porque você sabe que os pensamentos negativos aumentam a dor física. Sim. Sim. Então, veja, quem é essa pessoa que eu vou procurar para me ajudar a me ver? Tem que ser uma pessoa que eu vejo que tem interesse genuíno no meu bem-estar. Eu chamaria de pessoas altruístas. Geralmente, elas estão mais nesse patamar do apego seguro. As pessoas altruístas. Você me faz lembrar de como foi assim na situação em que Pedro nega Jesus e ele se vê fracassado. O olhar de Jesus sobre ele vai resgatá-lo. Não vai eximi-lo de se dar conta de que o que ele fez, ele fez. E Jesus vai insistir com ele, Pedro, você me ama? Pedro, de novo, você me ama? Pedro, você me ama? E Jesus vai dizer algo muito forte para Pedro. Vai dizer assim,
quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo uma verdade, você ainda não é convertido. Mas Jesus está trazendo ali o elemento amor. Tem amor entre a gente? Pedro, você me ama ao ponto de suportar o que eu tenho para te dizer? Você me ama ao ponto de ouvir a verdade que eu tenho para te dizer? Excelente. Aí Jesus se certifica do amor, o deixa ainda ser cada vez mais seguro de que o amor sobre o qual Jesus está falando talvez ele não tenha, ou seja, o leva a reconhecer sobre também uma dependência do amor de Jesus para ser salvo. Exatamente. Da sua culpa, né, do dano causado. E aí quando ele está certificado de que é amado por Jesus, ele, ou seja, reconhecendo, ele diz, Senhor, eis-me aqui, né? E a história continua um sucesso, mas porque ele reconhece, ele recua e depois o amor o faz avançar. É nessa perspectiva que se trabalha. Perfeito, no amor, olha aí. Essa pessoa que eu sinto que quer o meu bem, porque o conceito de amor é querer o bem do outro. Lindo, né? Lindo isso. Então, diz que a gente já vai caminhando para o fim. O que não pode ficar fora dessa conversa, amiga? O que não pode ficar fora de jeito nenhum é você ter em mente e em meta a felicidade. Eu vi um mestre conversando com seu discípulo. O discípulo perguntou, mestre, qual é a diferença entre felicidade e tristeza? Ele disse o convite. Como assim? Ele disse, a tristeza entra sem bater, a felicidade você convida. Então, você não pode abrir mão de convidar a sua saúde mental, porque ela está ali à sua disposição. E tem um Deus que fez você para isso, para a felicidade, para o amor, né? Tanto é que fez aquele sacrifício inequivocamente lindo e que a gente não consegue aquilatar. Se isso não for suficiente para você se gostar, vai continuar se olhando pelo olhar de outros que têm feridas iguais às suas ou até às vezes piores e que lançam sobre você e projetam em você as dores dele para que você se sinta tão mal quanto? Não, tem que olhar para um lugar puro, onde é amor genuíno. Isso me faz lembrar, e a gente tem esse texto bíblico com o Davi, quando ele olha para ressignificar sua mente, né? E ser uma nova pessoa. Qual é a oração? Senhor, sonda-me, prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu pensei daqui que há pessoas que te obrigam à tristeza, mas há pessoas que te convidam a ser feliz. Procure os que convidam. Então, essa é a fala do padre Fábio de Mello. Há pessoas que nos roubam, mas há pessoas que nos devolvem. Não pode faltar esse desejo de ser reinaugurado como se estivesse começando. Agora eu queria te ouvir na construção do que pôde ser construído aqui nesse tempo, que é limitado, obviamente. Imagina ficar horas ouvindo-a numa palestra. Você não faz ideia. Se for uma entrevista, fica gostosa. E você falando sozinha também fica incrível. Não, porque o outro me convida a pensar mais. Eu acho uma delícia. Eu também gosto muito. Qual é o lugar dessa construção, dessa reconstrução, desse encontro, reencontro, mesmo se tenham nos roubado, e muitos de nós fomos roubados na nossa compreensão do lugar da sexualidade que traz plenitude das relações. Outro dia eu vi um jornalista perguntando a Adélia Prado, que é uma mega fantástica mineira poetisa, e ele dizia assim, não é nobilérrima a amizade? E citou um trecho de uma canção popular. E ele disse, não é lindo, a plenitude das relações não está na amizade? Não é nobilérrima a amizade? Ela diz, eu não concordo. Ela é nobilérrima, de fato, mas nada se compara a um amor que se conclui com o sexo. E ela se referia a um casamento, a relação de homem e mulher, que ela diz que assim alcança um ápice, um lugar de plenitude. Que há plenitude nas amizades, mas ela entende o amor assim caminhando para o encontro sexual como algo de maior nobreza, do significado que tem numa relação sexual. Como você entende, então, nessa abrangência do que constrói, os olhares que nos constroem para a vida, para a plenitude dela, em que lugar se encaixa ali, então, também para você a sexualidade, o sexo? Eu acho que eu vou repetir a própria Adélia Prado, quando ela diz assim, não é a nudez do corpo que é erótica, Isso. é a nudez da alma. Para haver essa plenitude na sexualidade, é preciso que haja um encontro. Freud costumava dizer
que quando a gente está atendendo uma pessoa e a gente explica o que acontece com ela, isso é apenas uma informação que vai andar em paralelo com o problema, mas não vai acessar o núcleo do conflito. E para a gente ajudar essa pessoa a sair da dor, é preciso gerar um encontro entre o que eu estou dizendo e o conflito dela. Esse é o encontro de Adélia Prado, quando eu desnudo a minha alma e percebo que o outro olha para mim e me acha linda nessa nudez da alma, sem crivos avaliativos, entendendo o que é do humano, o que é natural, o errar, o acertar, com possibilidades de crescimento. A sexualidade, portanto, é a expressão máxima desse encontro, quando o encontro é genuíno, porque senão ele é mecânico. Ele é a satisfação de um desejo, não que no outro não haja satisfação, porque é prazer, né? Aí a gente poderia perguntar, e quem não tem o sexo? O que é a sexualidade para quem não tem o parceiro ou a parceira, né? Com quem não chega a um ato sexual em si. É isso. Como é que ela experimenta essa plenitude? Exatamente, na plenitude do eu. Do eu. Eu me basto, né? E eu me basto não significa não preciso dos outros, mas eu estou muito feliz com a pessoa que sou. E são pessoas que vivem muito bem com a solitude, gostam da companhia. Isso tudo vem desse ambiente saudável, que se não tivermos, podemos cultivar. Não é o discurso do eu me basto egoisticamente, voltada só para o seu eu, onde não caberia mais ninguém. Cabe alguém. Mas enquanto esse alguém não vem, a minha companhia me deixa também confortável, para que quando alguém outro chegar até a mim, eu a acolha e não me desmonte e não me desencontre mais ainda porque eu já estava desencontrada de mim, do meu eu. E se você levar em consideração as falas de Freud sobre sublimação, a gente vai ter, por exemplo, a libido é uma energia, certo? Ela pode estar na sexualidade, ela pode estar no movimento de exercício físico, ela pode estar no intelecto. Então, há pessoas que estão muito felizes com seus livros, com as suas descobertas. O cientista abrindo caminhos para a ciência, né? O doutorando testando um conhecimento e apresentando uma nova hipótese. Ela está aí. Ela tem outras alegrias. Ela tem. Mas a alegria sexual é propósito de Deus para você, no sentido do encontro. Se nós estamos falando para casais, se nós estamos falando para pessoas que numa relação conjugal estão desencontradas, estão apartadas, distantes uma da outra, questionando que possa ser, há um lugar ainda de reencontro, de recomeço, de restauração. E quando Deus pensou-nos como seres sexuais, Ele depositou nisto a confiança de que nisto nós colocaríamos em movimento a vida, não só para procriar, mas para sermos, antes de tudo, criados em Deus para essa experiência que é tão diferenciada daquilo que nós encontramos alegria em outros momentos, de outras maneiras. E nós desejamos muito isso para você. Por isso, mais uma vez, vou te lembrar da revista Sem Tabus, um manual em que nós colocamos aqui em palavras algo do que pode auxiliar você, por exemplo, a abrir diálogo com quem você está. Abrir um diálogo que possa ser interessante, possa produzir um vínculo ainda mais aprofundado, possa também realocar aquilo que está fora do seu lugar, no que diz respeito à sua compreensão sobre sexualidade, sobre saúde emocional, sobre fé, sobre espiritualidade, uma visão criacionista, cosmovisão criacionista a partir do conteúdo bíblico sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre tudo isso por aqui na revista Sem Tabus. Pede, vai chegar para você, sem que você precise pagar. Sexualidade, prazer e propósito caminham juntos? Vamos falar ainda sobre os prejuízos, os danos causados e os porquês da pornografia. Casamento ainda faz sentido? Tem gente abandonando a ideia de casamento também. Por que será? Disso e muito mais nós tratamos na revista Sem Tabus. Liga pra gente, pede 12 21 27 31 21 ou manda aquele WhatsApp sabido no 98244 4449. Reivli Melo, meu amor, muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Sucesso. Momentos de prazer. É isso, alegria total. Muito obrigada pela oportunidade, querido. Sucesso para você nesse trabalho espetacular. Que Deus os abençoe. Linda.
Amores, até a semana que vem com mais um consultório de família. Tempinho aí para você ligar para a gente e pedir a revista Sem Tabus. É tão bom ter esse espaço para a gente ir costurando ideias, tendo insights e repensando a vida. Conta para mim, pode até deixar nos comentários, pode mandar mensagem para a gente. Conta o que um consultório de família faz para você. Às vezes explode de insights, você vai levar para terapia, você vai dizer para sua terapeuta o que tem aprendido e quem sabe até mesmo o processo é adiantado de tanto que você se entrega para viver de verdade, indo mais profundo na compreensão de que muito disto está em suas mãos. Um beijo e até a semana que vem. Amo a sua companhia. Até lá.